Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença comum no nosso consultório, apesar de não ser muito comum na população em geral, mas que traz muita curiosidade, né, tanto para os pacientes quanto para a família dos pacientes. Então, o lúpus é uma doença sistêmica, crônica, autoimune e que acomete mais mulheres em idade jovem, geralmente entre 20 e 45 anos. Mas nós temos casos, é claro, de doença, de lúpus neonatal, a criança nasce com a doença, e até idosos acima de 60 anos e homens também com a doença, mas é mais comum em mulheres jovens. Nós vamos explicar por que ao longo do nosso vídeo aqui. Bom, o lúpus, ele pode ser uma doença que acomete somente a pele. Você pode ter quadros leves até quadros graves acometendo a pele. Então, você pode ter um paciente com uma pequena mancha em uma região geralmente exposta ao sol, né, o que a gente chama de fotossensibilidade, é uma sensibilidade maior à luz, não é somente ao sol. Até pacientes com lesões graves, tanto em face, colo, e onde estiver exposto ao sol, inclusive couro cabeludo. Bom, e também é uma doença, como eu disse, é sistêmica, ela não é uma doença da junta, da articulação ou somente da pele. Então você pode ter um paciente acometido da pele, articulação, pulmão, né, que a gente tem a inflamação da pleura. Podemos ter uma pericardite, que é uma inflamação da membrana que envolve o coração, formando ali uma que a gente chama de pericardite. Podemos ter alterações hematológicas, como anemia, uma anemia característica, que é uma anemia hemolítica, por destruição das células, né? E podemos ter leucopenia, que é a baixa de leucócitos, e até plaquetopenia. Hoje, aqui no nosso meio, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque você pode ter um paciente lúpico, por exemplo, com plaqueta baixa, mas como a gente tem doenças aqui, como a dengue, que causam plaquetopenia, a gente tem que sempre pensar em outras patologias que estão ali junto com esse paciente. A gente pode ter também envolvimento neurológico. Pacientes podem ter convulsões, alterações de humor, psíquicas. Então, é uma doença sistêmica, não é uma doença da junta. É importante lembrar que muitas vezes o quadro se inicia com febre, né, cansaço, sintomas gerais e que podem levar um tempo para ser diagnosticados. No nosso consultório, é muito comum a gente ter paciente com exames complementares negativos, mas com a doença. Então, o que é importante? Tratar o paciente. Nós não tratamos os exames. É importante, se chega uma moça jovem para mim aqui com 30 anos, com uma nefrite, com quadro de perda de proteína pela urina e com quadro pulmonar, um derrame pleural, e com exames complementares negativos, por exemplo, que é muito comum e conhecido, um FAM negativo, eu vou dizer que essa paciente não tem lúpus por causa desse FAM negativo? Não, de forma alguma. Eu vou investigar melhor, mas é um quadro bastante sugestivo da doença. Então nós não podemos pensar somente no exame. E o contrário também é muito comum, ter FAM positivo com paciente que, pelo menos nesse momento que chegou para mim, não tem nada. Eu não trato FAM, não trato autoanticorpos, eu trato a pessoa, o paciente. Se ele está doente, eu vou tratar. Se não está, não tem como tratar. Prevenção da doença. Infelizmente, nós não temos como prever que uma pessoa vai ter a doença. Ah, mas meu FAM é positivo. Não tem como saber. Nós temos que procurar estilo de vida saudável, simplesmente isso, e levar a vida tranquilamente, né? Se alimentar melhor, atividade física, tudo isso faz com que você tenha uma vida melhor, né? Mas não existe prevenção para doença autoimune, infelizmente. O tratamento do lúpus, ele tem algumas novidades hoje, nós temos algumas novidades, mas basicamente vai depender do órgão atingido. Então, para a pele, dependendo do quadro, dependendo da atividade
doença na pele, nós vamos usar ou não corticoide, vamos usar antimaláricos, né? Se o paciente tiver um quadro mais grave, envolvendo o rim ou o pulmão, ou um quadro neurológico, aí muda. Nós temos tratamentos com pulsoterapias, imunoglobulinas e agora com o surgimento de medicamentos biológicos também tem essa ajuda, nós temos essa ajuda desses medicamentos novos que vão ajudar muito o paciente a melhorar um quadro que às vezes é resistente ao tratamento anterior que já existe há muito tempo. Bom, é isso e, bom, procurem se manter saudáveis, com atividades físicas, com alimentação e nós estamos aqui para ajudar vocês. Se tiver alguma dúvida, é só telefonar, entrar em contato com os nossos canais que estamos prontos para recebê-los aqui.